Você sabia que os corvos são aves extremamente comuns, ainda mais lá no hemisfério norte? E são bem reconhecidas como símbolos positivos e também símbolos negativos, em vários tipos de mitologias antigas, por exemplo. E vocês sabiam que essas aves, que esses pássaros são extremamente inteligentes? E eles têm a incrível capacidade de se adaptar em vários tipos de habitats. E os corvos, eles geralmente são encontrados nas montanhas, nos desertos e também nas cidades. E também nas florestas, é claro. E você sabia que existem mais de 40 subespécies de corvos conhecidas no mundo todo? E você sabia que eles podem ser encontrados em diversos tipos de cores, como por exemplo branco, nos tons de cinza e também preto. Como por exemplo tem o corvo comum, que digamos, e já pelo nome, é a ave mais comum. E ela pode ser encontrada praticamente em todos os países do hemisfério norte. E você sabia que ele pode chegar a medir a cerca de 70 centímetros e pesar até 2 kg? E esses animais eles costumam ficar mais em grupos durante a sua juventude. Não sei se você sabe disso, mas você sabia que esses corvos, os corvos mais comuns, eles preferem se isolar na sua fase adulta? E a sua alimentação é bem variada, e eles costumam se alimentar de pequenos insetos, frutas, cereais e pequenos animais. E é claro, também de carniças. E você sabia que os corvos, eles têm o maior cérebro entre todas as aves? Tem o corvo de bico grosso. O corvo de bico grosso, ou também o corvo da selva, e ele é mais natural no sudeste asiático. E eles vivem principalmente em jardins, em florestas. E por exemplo, lá no país do Japão, ele acaba vivendo mais nas cidades, por causa do grande crescimento populacional. E a verdade é que ele não costuma passar dos 60 centímetros. E ele possui um bico bem largo e bem pontudo. Tem o corvo americano. Assim como o seu nome, ele costuma viver nos desertos e também nas florestas dos Estados Unidos. E normalmente ele não costuma passar dos 50 centímetros. E de uma forma geral, ele tem uma cauda bem longa e um bico que pode chegar a 5 centímetros. E uma curiosidade bem interessante sobre esse corvo é que ele tem a incrível capacidade de fazer um grito bem curto. E ele pode conseguir até mesmo imitar o som de outros tipos de aves. Corvo Woodford. E esse corvo geralmente é encontrado lá na Ilha Salomão e também lá nos arredores da Oceania e em pequenos grupos, em 40 centímetros de altura, e sua cauda ela é bem curta. E você sabia que esse tipo de corvo ele costuma voar bem baixo? Para procurar insetos e também alguns tipos de frutas para ele poder se alimentar. E eles também podem passar grande parte do dia escondidos entre as flores das árvores, por exemplo. O corvo do Alasca. E o corvo do Alasca, como ele é conhecido, digamos que ele é bem semelhante ao corvo comum, mas digamos que ele é um pouco menor. Mas apesar do seu nome, ele não vive somente lá no Alasca, pois ele pode viver em outras regiões do continente. E ele também pode ser encontrado em regiões de praias. E é claro, também pode ser encontrado em algumas cidades. E algumas curiosidades interessantes sobre os corvos. Por exemplo, os seus hábitos. A maioria dos corvos eles se alimentam de animais mais pequenos. Também de insetos e ovos de outras aves. E você sabia que quando eles vivem assim na natureza, eles podem simplesmente aprender a imitar o som de outros tipos de aves.
ou até mesmo de outros animais, de outros pássaros, por exemplo. Também de raposas e outros tipos de lobos. E eles fazem isso com o simples objetivo de atrair outros animais ou para distrair outros predadores. E quando alguns tipos de corvos eles vivem em cativeiros, por exemplo, alguns tipos de aves podem desenvolver uma habilidade mais complexa e, simplificando melhor, podem desenvolver uma habilidade mais complexa de fala. E até melhor do que os papagaios, pode acreditar. E eles podem até mesmo imitar os sons de outros caros ou outros sons urbanos presentes nas cidades. E de fato, os corvos eles são animais muito inteligentes. E eles têm a incrível capacidade de poder desenvolver suas próprias ferramentas. E segundo alguns estudos realizados, somente os macacos e os humanos tinham essa habilidade. E os corvos são aves que também têm sentimentos, você sabia? E eles podem até mesmo sentir uma certa empatia por outras aves da sua mesma espécie. E o seu comportamento, ele pode ser percebido de uma forma bem fácil. E eles também possuem uma ótima memória. E eles podem reconhecer alguns tipos de aves por vários anos.